Esse programa é livre para todas as idades. Meu bom dia a você, estamos chegando aqui neste sábado maravilhoso com o programa Reencontro pela nossa querida TV Brasil. Eu agradeço a sua audiência, eu quero comunicar a você que nós teremos uma grande programação no dia 22 de novembro, um domingo, às 10 horas da manhã, no templo da Igreja Batista do Andaraí, antiga Igreja Batista da Tijuca. Teremos um culto gratulatório em memória de Nilson do Amaral Fanini, quando ele foi ordenado há 60 anos passados ali naquela Igreja Batista na Tijuca. Você que mora no Rio de Janeiro, nas cercanias do Rio de Janeiro, está convidado para estar conosco. Ao longo do programa nós teremos algumas outras informações. Eu tenho o prazer nesta manhã de receber mais uma vez o Dr. Fernando Carrasqueira. Fernando Carrasqueira é um jurista muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, da Carrasqueira Associados, é nosso conselheiro, faz parte do nosso conselho e é torcedor do Flamengo, embora seja de origem portuguesa. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia, Flávio. Bom dia, amigos que estão nos ouvindo e nos vendo. Eu queria dizer a você o seguinte, que o meu segundo time é o Vasco da Gama, né? Tá bom. Vou fazer essa Já me alegrou. Fernando Carrasqueira também, ele é especializado, o seu escritório, em direito tributário, que é isso que nós vamos falar nesta manhã, e em outros direitos também, mas nós vamos falar sobre direito tributário. Mas sobre que assunto, Fernando? Que nós vamos focar com você essa Flávio, eu estou à sua disposição, mas é um tema importante que deve ser levado ao conhecimento dos seus ouvintes, é com relação à energia elétrica. Nós estamos, como sabemos, estamos numa carga tributária confiscatória. Tremenda, é verdade. Então, nós, tributaristas, os grandes advogados tributaristas, buscam, através de planejamento estratégico junto aos seus clientes, pessoas jurídicas especialmente, uma forma de reduzir a carga tributária, né, de suspender ou tornar inexigível a isenção fiscal, em razão de preceitos constitucionais, infraconstitucionais, questões colocadas e decididas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Colégio Superior Tribunal de Justiça, e com base nisso, inclusive pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, diga-se de passagem. De modo que o que nós vamos falar hoje é a redução da energia tributária nas contas de energia elétrica, que é fundamental isso para a população brasileira como um todo, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Evidentemente, os maiores consumidores, se ingressarem junto ao Poder Judiciário, serão os maiores beneficiados desta situação toda. E é sobre esse caso específico é que nós vamos falar daqui a pouco, quando você me provocar o assunto. Ok, veja bem, então eu quero chamar a atenção dos telespectadores, isso atinge templos religiosos também, não é? Empresas, grandes empresas, não é? Que podem requerer isso. Agora, esse aumento de impostos, é constitucional esse aumento que Flávio, as empresas de energia elétrica estão cobrando? Flávio, não é constitucional. Não é constitucional porque a Constituição Federal estabelece que só por meio de lei, e lei complementar, se pode criar, majorar ou extinguir tributos. Está lá no artigo 150 da Constituição Federal, e 150, parágrafo 2º, inciso 3º, blá, blá, blá. Bom, ocorre que em 2000, o governo do Estado do Rio de Janeiro editou um decreto majorando de 18% para 29% o ICMS nas contas de energia elétrica. Uhum. Energia elétrica e também telefone, não é só energia elétrica, é telecomunicações. É preciso que se diga isso. Bom, o que é que ocorre? Um decreto não pode aumentar desproporcionalmente o tributo, nem tampouco lei infraconstitucional. Quando esse produto, quando essa mercadoria é uma mercadoria essencial ao funcionamento de qualquer atividade comercial produtora de riqueza, ou não. Pode ser igreja, templos, indústrias,
bens de base, comércio, grandes atacadistas, etc. Muito bem. Então, o que é que nós, tributaristas, estamos fazendo? E outros já fizeram também, estão fazendo em todo o Brasil. Porque isso é praxe em todo o Brasil. Perfeito. É preciso deixar isso bem claro, lamentavelmente. Todas as companhias de energia elétrica... Exatamente. O que elas fazendo fazem? Elas simplesmente tributam, e o que é pior, eles não tributam somente sobre a energia elétrica efetivamente consumida. Eles adicionam à base de cálculo da energia elétrica consumida a tarifa de distribuição, de transmissão, a banda vermelha e amarela, e sobre isso formam a base de cálculo para o fato gerador da isenção fiscal, o que é absolutamente ilegal. Isso já foi pronunciado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras decisões, pelo próprio órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e continua se cobrando isso. Então, dentro de um planejamento responsável, estratégico, que nós fornecemos aos nossos clientes, pessoas jurídicas, procuramos sempre mostrar a eles como reduzir essa carga tributária, como evitar que ela seja tão onerosa, porque senão não sobra nada para... E como é feito isso então, Fernando, para reaver isso que já se pagou, por exemplo? Olha só, o que precisa ser feito é, evidentemente, tirar xerox das contas de energia elétrica e telecomunicações dos últimos 5 anos, entrar com uma ação apropriada junto ao Poder Judiciário, para a Fazenda Pública, no Rio de Janeiro, ou que tem essa competência de Fazenda Pública, porque às vezes é regional, Exato. Enfim, municipal e tal, de outros municípios, e entrar com esta ação para que possa ser compensado estes valores pagos indevidamente dos últimos 5 anos com as contas que forem vencendo até o trânsito em julgado da decisão. Se um processo demorar 5 ou 10 anos, evidentemente sempre temos 15 anos, isso são contas altíssimas, são valores altíssimos em termos de ICMS. Vocês já têm lá no escritório de vocês Temos. alguns resultados? Temos. Senão não faríamos, Exatamente. Não iríamos falar sobre um tema. Às vezes, há alguns telespectadores, alguns empresários estão nos assistindo nessa manhã, ou até pastores de igrejas, e tem igrejas aí imensas que pagam energia elétrica muita coisa. Muito né? alto, muito alto. Que podem ficar meio céticos sobre o que a gente está falando aqui. Não falo nada. Não é nada disso. Ô, Flávio, você já me conhece há décadas. Exatamente. E somos amigos há décadas, que me honra muito. Eu não falo nada aqui no seu programa que não seja absolutamente factível. Agora, evidentemente, isso não pode ser feito através de um advogado que não conheça da matéria. Exatamente. Eu acho o seguinte, o advogado tributarista é um advogado especializado, por acaso sou, tenho pós-graduação inclusive nessa área também, e é através de um advogado que milita nessa área, que tem experiência há mais de 25 anos como nós, ou outros advogados, porque existem outros grandes advogados tributaristas também no Rio de Janeiro. A verdade é essa. Estou aqui apenas mostrando ao nosso público, ao seu público, às igrejas, aos templos da nossa igreja, aos industriais, a todos os consumidores, pessoas jurídicas em especial, que pagam muito tributo nesse país, para que reduzam essa situação. Agora, isso é uma questão, uma decisão política da empresa. A empresa pode não querer entrar, é um direito. O direito está aí, está consolidado, por todas as instâncias do Poder Judiciário. Perfeito. Ele pode não querer, eu não vou. Agora, entendo, tenho absoluta certeza que qualquer pessoa jurídica que entrar com um bom advogado tributarista, tenho certeza que vai. Isso repreendeu um exemplo a você nos bastidores ali, que eu tenho clientes que pagam mais de R$100 mil de conta de energia elétrica por mês. E eu creio que tem muitos nos assistindo nessa manhã. Uma redução que está plausivelmente orçamentada nessas ações de 30%, isso representa 30 mil por mês. Nos últimos 5 anos... Com correção? Não, nos últimos 5 anos, sem correção, veja bem, 100 mil, 30 mil de redução. Vezes 60 meses, você vê quanto é que não dá isso. Agora, vezes 60 meses são 5 anos. E mais o tempo da tramitação da ação. Se jogar juros e correção monetária, isso aí vai triplicar, ou quase triplicar essa isenção fiscal. Isto, para ser compensado, o sujeito passa
pai passa anos sem pagar energia elétrica. Ok. Se você que está nos assistindo nessa manhã quiser mais informações e detalhes sobre isso, eu gostaria que você escrevesse para nós. O nosso e-mail vai ser colocado aí na tela, programa Reencontro, outlook.com, ok? Está aí na tela aí, bonitinho, programa Reencontro, outlook.com. Também pode mandar para o Dr. Fernando Carrasqueira, eu vou pedir para colocar também aí o seu e-mail. Ô Fernando, qual é? Pode ser. O comercial meu é F Carrasqueira, tudo em letra minúsculo. Fcarrasqueira, @carrasqueiraadv, abreviatura de advogado.com.br. Repetindo, Fcarrasqueira, @carrasqueiraadv.com.br. Então tá aí na tela e você pode escrever para nós, pode escrever para o Dr. Fernando Carrasqueira. Temos certeza, ao longo desses quase 30 anos que nós estamos juntos, né? É verdade. Aqui no nosso programa Reencontro, e quando era noutra emissora, tínhamos uma sessão diária, programas de rádio, o Dr. Fernando Carrasqueira tem acompanhado, tem nos acompanhado e tem sido uma bênção para muitas pessoas nesses casos tributários. Carrasqueira, eu quero agradecer a sua presença nessa manhã. Ó, Flávio, muito obrigado mais uma vez. Estaremos juntos brevemente. Nós estamos juntos sempre. Amém. Um grande abraço. Não desliga não, porque o programa Reencontro prossegue aqui pela TV Brasil. Fique com a gente. Mais uma vez, nós estamos aqui neste sábado no programa Reencontro com o nosso momento Mães Unidas em Oração. E nós queremos novamente agradecer a todas vocês, mães de todo o Brasil, que participam deste tremendo ministério de oração que tem feito a diferença na vida dos nossos filhos aqui no Brasil e em mais 145 países. Somos hoje uma nação de mães que oram pelos seus filhos e também pelas escolas. Você, quando entra para o ministério, você adota uma escola em oração. Mesmo que seu filho não esteja estudando, pode ser do seu quarteirão, pode ser em outra cidade, pode ser em outro estado, onde você de repente tem um neto ou uma neta, não importa. O que importa é que cada mãe que entra para o ministério, ela tem uma escola onde ela coloca no seu coração o desejo de orar e ela ali adota os professores, os alunos, adota também a direção. Isso quando a mãe já não tem mais seus filhos estudando. Agora, quando a mãe tem os filhos estudando, ela adota a escola onde o filho está. É o caso da Andréia Cunha, de Oliveira Correia. Ela é ali de Guará, no Distrito Federal. E o Colégio Projeção de Brasília também está na rede mundial de oração. É isso que o Ministério faz e tem feito nestes 31 anos em todo o mundo. Nós estamos aqui para falar para você que de repente está desesperançosa, triste, você que passou por uma dificuldade com seu filho, você que tem seu filho que se tornou pródigo, foi embora de casa, você que deu tudo para o seu filho e hoje ele não está nem aí para você, você que sofre porque seu filho está com uma doença incurável ou está com déficit de aprendizagem, nós não sabemos, mas nós sabemos que o nosso Deus, quando nós clamamos a Ele, Ele entra com providências e muda o quadro na vida de seus filhos. Sabe por quê? Porque nós temos vivenciado isso diariamente no ministério. Como Deus tem feito milagres na vida dos nossos filhos, através da mãe que ora. Entre em contato conosco, faça parte da rede mundial de oração. O que você ainda está esperando? Que o Espírito Santo toque no seu coração, porque Mães Unidas em Oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Programa Reencontro há quase 25 anos no ar e hoje, para nossa satisfação, recebendo a doutora Josneide Jeane Carvalho, que é juíza do trabalho, magistrada hoje aposentada, não é? Evangélica da Igreja Batista do Recreio e também recém-formada em teologia pela Faculdade Teológica do Paraná, Batista do Paraná. Doutora Jeane,
doutora Josneide Jeane, uma alegria muito grande recebê-la. Gostaríamos de ouvir suas palavras iniciais aos nossos telespectadores. Inicialmente, eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui participando desse programa e gostaria de ficar à disposição. Nós agradecemos essa... Colaborar com qualquer... Isso. A senhora é secretária-geral da ANAMEL, que é a Associação Nacional dos Magistrados Evangélicos, que inclusive terá agora um congresso, né? Sim, nós teremos agora, a partir do dia 12 de novembro até 15 de novembro, em Curitiba, o 4º CONAMEL. Esse congresso, ele visa adorar, louvar, mas também discutir questões importantes que dizem respeito à política no geral do Brasil, todavia voltado para a teologia, né? Como nós podemos ter uma vida plena diante de Deus, no centro da vontade de Deus, dentro da modernidade, né? Questões atuais que nós iremos discutir desse congresso. Muito bem. Se você é magistrado e se é evangélico, nós o convidamos a participar do 4º CONAMEL, que é o 4º Congresso Nacional dos Magistrados Evangélicos, que acontecerá em Curitiba, de 12 a 15 de novembro, no Hotel Harbor Batel. Né? Um hotel bem no centro de Curitiba, e você pode também pedir informações no telefone que você vê no nosso vídeo. Uma alegria muito grande receber você. Né? Doutora, mas fale um pouco sobre a sua experiência como agora recém-formada, bacharel em teologia. Como foi que a senhora se animou a fazer esse curso? Por quê? Eu exerci a magistratura durante 10 anos. Antes eu havia advogado durante 20 anos e, por uma vicissitude da vida, eu me aposentei precocemente e, durante esse período, eu ingressei no CIEM e fiz uma pós-graduação em Educação Religiosa. O que é CIEM? CIEM é o Centro de Integração e Missões, de Estudos Missionários. E então lá eu fiz a pós-graduação em Educação Religiosa e recebi uma chamada, né, para o estudo teológico. Então ingressei, porque eu retornei à magistratura e ainda estava nas minhas atividades, não poderia cursar uma faculdade secular, comparecendo todos os dias, então eu optei pela faculdade à distância, que, aliás, é um ensino interessante e que requer uma dedicação intensa, né? Porque nós somos praticamente autodidatas, né? Então, eu fiz essa escolha por recomendação da doutora Bernadette, que é a diretora do CIEM, e passei a cursar teologia na Faculdade Teológica Batista do Paraná, hoje em dia denominada Faculdades Batistas do Paraná. E recentemente tive a oportunidade de concluir o curso. Esta semana estive fazendo a minha defesa, não defesa, na verdade, monografia ainda, né? Foi a apresentação da monografia, cujo tema que eu enfrentei foi o Evangelho de Jesus Cristo, resgatador da dignidade humana afetada. Então, e também voltando para as questões sociais da miséria e da drogadição, que são temas assim, atuais, apesar da miséria ser uma situação que nós temos desde os primórdios, né? Nós ainda enfrentamos, infelizmente, a miséria em larga escala, e nós também podemos abordar acerca da drogadição, que é um problema social que assola, né, as famílias, os indivíduos, e temos que ter uma política pública efetiva para combater isso. Mas, na verdade, o que eu sustentei é que sem Deus, sem Jesus, sem que o homem queira uma transformação efetiva e se disponibilize a que Deus faça no seu interior essa modificação, não há possibilidade de uma transformação verdadeira.
Então, esse foi o tema por mim abordado e eu tive êxito, né? Bacharela ou bacharel em teologia. Teologia. E agora? E agora eu pretendo, como eu já estava antes trilhando por esse caminho, eu pretendo continuar a minha carreira como pastora, né? Na verdade, um chamado pastoral que eu tive, e eu tenho participado dos cultos do Fórum da Barra da Tijuca, e fui convidada pelo desembargador pastor Gerson Arraes a também participar dos cultos aqui do Fórum do TJ, Tribunal de Justiça, e em breve estarei aqui servindo a Deus como... Muito bem. A senhora falou que fez um curso à distância. Hoje, sem dúvida, os cursos à distância crescem em importância. Eu sou pedagogo e eu sei que em breve nós teremos muito mais cursos à distância. Aliás, em pedagogia já é muito maior o número de cursos à distância do que aqueles presenciais. Mas a senhora, no conceito geral do seu curso, valeu a pena? Valeu. 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 Os professores, o ensino no todo, tanto os professores pós-doutores, doutores, teólogos, com diversas formações acadêmicas, esses que compuseram a banca, professor Edilson, na verdade, pós-doutor, teólogo, psicólogo, uma grande formação também na área de história, pós-doutor em história, o professor Reginaldo também, pós-doutor, teólogo, advogado, professor Reginaldo também, uma formação ampla, filósofo, além de teólogo, filósofo e educador, se eu não me engano. Então, todos os professores com uma formação... Uma bagagem cultural e uma bagagem acadêmica. Exatamente. Respeitável. Respeitável, né? E a dedicação também nossa, ela se faz... Um diferencial, porque os nossos estudos são à distância, então nós temos parte das avaliações à distância. Então nós lemos o material didático que é disponibilizado na plataforma e depois nós temos que fazer uma pesquisa e responder aquelas perguntas, né, que são apresentadas. E essas avaliações valem até 4 pontos. Depois nós comparecemos nas provas presenciais para completar, né, até a nota 10, se for possível. Tá certo. Final do nosso programa, do nosso bloco, Justiça e Educação, uma alegria muito grande receber a doutora Josneide Jeane de Carvalho, falando sobre sua experiência. Desejamos sucesso na sua vida profissional daqui para frente, né? Que Deus a abençoe. Ok. Você fique conosco, o programa Reencontro continua. Também Deus abençoe você. 50 anos de Evangelho estamos completando nesse final de ano, 44 de Ministério Pastoral, trabalhando aqui no Brasil e em outros países aqui da América Latina e da Europa, em todo o tempo, lidando com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nesse tempo já temos lido de capa a capa mais de 25 vezes. Isso sem contar as muitas vezes que a gente lê para estudar, para pregar, para escrever. E quanto mais nós olhamos esse livro, mais nós o amamos. Por isso que, honrado com o privilégio de participar do programa Reencontro, que caminha também para os seus 50 anos, escolhemos trabalhar esse livro, olhar esse livro de capa a capa, destacando em especial a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos levou a compreender esse livro pelo Espírito Santo, e olhando como os seres humanos, principalmente os que temem a Deus, somos vistos aqui na Terra. É uma longa jornada e nós estamos chegando praticamente ao final dela em mais alguns programas aí pela frente. Analisamos os livros da lei, os 5 livros da lei, os livros históricos do Velho Testamento, os livros poéticos que nós todos amamos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Vimos os profetas menores, os profetas maiores, especialmente Isaías falando de Jesus, nosso Salvador, e
Já há algum tempo, estamos trabalhando o Novo Testamento. Começamos com os 4 evangelhos que dão uma narrativa sobre a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, Jesus, é visto por 4 autores diferentes, também escrevendo para públicos diferentes. Logo depois, olhamos o livro de Atos, que é o livro histórico, que conta os primeiros 30, 40 anos da igreja cristã, e um livro que ainda não está terminado, por isso que ele só será terminado quando a história da igreja for concluída. O Espírito Santo está escrevendo a história da igreja, usando a sua vida e a minha no nosso tempo, no nosso momento existencial. Aí partimos para as cartas de Paulo. Falamos sobre Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios. Nós falamos também sobre Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. E hoje nós estaremos olhando, em particular, a primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Essa carta, que é o livro da igreja, 6 capítulos, 113 versículos, leva-se mais ou menos 10 a 15 minutos para uma leitura corrida, foi escrita por volta do ano 66 de nossa época, escrita pelo apóstolo Paulo, tratando da situação da igreja em Éfeso, que ele houvera fundado e deixado ali seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor também com a experiência cristã ainda recente, mas de um trabalho muito bonito. Esse livro também fala, a primeira carta de Paulo a Timóteo, sobre o pregador cristão, seja ele pastor ou leigo, a pessoa que prega a palavra a tempo e a fora de tempo. O verso-chave desta carta está no capítulo 3, verso 15, que diz: para que, se eu demorar, dizia Paulo a Timóteo, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Esse verso, ele diz muito bem o que é a igreja, de quem é a igreja, como você e eu devemos proceder na igreja, sejamos obreiros ou simples membro da igreja, que é a nossa primeira honra, ser parte do corpo de Cristo, nosso Senhor e Salvador. A palavra-chave dessa carta é doutrina, e Timóteo ficou ali exatamente para cuidar do crescimento, da vertebração doutrinária e espiritual daquela igreja nova ainda. As principais pessoas dessa carta é o apóstolo Paulo, que escreveu a carta, e Timóteo, a quem deveria recebê-la. Jesus Cristo é colocado nesta carta e apresentado nela como aquele que nomeia os seus obreiros, que escolhe os seus obreiros. A carta de Timóteo, ela mostra a você e a mim que Jesus, assim como chamou os primeiros, quando ele começou a pregar ali, logo depois de ser batizado, ele chamou um aqui, outro ali, daí a pouco ele tinha 3, tinha 6, tinha 12, tinha 70, tinha 120, tinha 500 e milhares de pessoas ainda, quando ele estava aqui, que o seguia e se maravilhavam essas pessoas da sua doutrina. Assim como Jesus fazia naquele tempo, ele está fazendo hoje, chamando você e a mim para o seu ministério. Se você, meu irmão, minha irmã, foi chamada por Jesus e ele é o presidente da diretoria de recursos humanos de Deus, ele é que nos escolhe, não somos nós que nos oferecemos. Ele é que nos escolhe, nos nomeia, coloca nos devidos postos de serviço e cuida de nós pelo Espírito Santo. Nós, os obreiros, somos vistos nesta carta como nomeados por Jesus. E que honra ser nomeado para o serviço de Deus, para o reino de Deus, pelo próprio Filho de Deus e habitados pelo Espírito Santo para realizar a nossa obra. Por isso, obreiro querido, pregador da palavra, professor de escola dominical, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho e o meu não é vão. Que Deus nos abençoe.